Alô, meus queridos irmãos, pastor Moabel. E hoje vou falar sobre diretas já em Cuba. Porque a esquerda está pedindo diretas já no Brasil, mas não querem diretas já em Cuba. E vou lhes contar o que está acontecendo. O presidente Trump, olhando a documentação da Casa Branca e também por notícias que ele já sabia, ele soube que o bloqueio que tinha contra Cuba tinha sido desfeito pelo presidente Obama. Vou-lhes até dizer de coração, perante o Senhor, que um dia eu vou ter que me encontrar com Ele e dar conta dos meus atos, das minhas palavras. Eu fiquei contente quando o bloqueio naval tinha terminado. E até tencionava visitar Cuba. Mas o presidente Trump assumiu e disse: não, o bloqueio vai continuar se em Cuba não forem dadas eleições diretas, que tenha mais do que um partido. Em Cuba tem um partido, né? E tem muitos presos políticos, presos mesmo. Tem gente que morre na cadeia lá. Então, quando Donald Trump disse que queria que o bloqueio naval fosse desfeito, ele queria que eleições fossem dadas em Cuba e tivesse mais do que um partido político. Vou repetir. Por quê? Porque quando Fidel Castro assumiu Cuba, o dinheiro de Cuba era tão valorizado como o dólar americano. 1959. Fulgêncio Batista, para evitar uma guerra civil, preferiu ir embora. E, imediatamente, Fidel Castro assumiu o poder e Che Guevara, aquele auxiliar dele, começou a participar, foi morar primeiro num grande palácio que tinha lá em Cuba. Uma casa muito boa. E começaram a fuzilar pessoas sem julgamento. Você já imaginou o que é um homem enfrentar um pelotão de fuzilamento sem ir a julgamento? Isso é uma vergonha para a nação. Mas Che Guevara foi na ONU e disse: fuzilaremos e continuaremos a fuzilar enquanto se fizer necessário. Não sabia ele que um dia também ele ia enfrentar uma arma de fogo e morreria. Quem vive pela espada, morre pela espada. Em 1959, o dinheiro de Cuba era tão forte como o dólar americano. E é bom lembrar que o Palácio de Cuba, assim como Brasília é para o Brasil, está entre os 6 palácios mais lindos do mundo. Em Cuba, naquela época, já tinha o primeiro serviço de ar-condicionado do mundo. Cuba. Agora, Fidel Castro, em 50 anos, não produziu um óculos. Não produziu. Você não encontra nada de Cuba, feito em Cuba, em 50 anos, com a ajuda da União Soviética. Eu sempre gostei de Fidel Castro, porque eu me criei com o mito Fidel Castro, Che Guevara e muitos outros. Mas quando eu descobri que ele nunca fez nada, eu não comecei a me sentir bem.
Porque o homem ele tem que produzir alguma coisa. Eu sou pastor, mas eu tenho outras atividades, tradução de livros, trabalho na área da música, ajudo as pessoas com alimentos. Eu produzo alguma coisa, como muitos outros também produzem. Mas Fidel Castro não produziu nada, a não ser charutos e Cuba Libre, que significa Cuba livre, e Cuba nunca foi livre. Agora, pessoas vão em Cuba e dizem que o nível de intelectualidade do povo cubano é muito grande. Disse um senhor que a mulher que limpava o quarto dele de hotel era formada em geografia, só que não tinha trabalho para ela. A professora de geografia limpava quartos para viver. Aonde que existe progresso num país desse? Qual é o progresso que existe? Tem pessoas que parece que não raciocinam bem. Eu conheci o caso de um rapaz que era faxineiro. E ele estudava. E um dia ele pegou o convite de formatura dele como advogado e apresentou para os colegas e para as pessoas com quem ele trabalhava. E dizia, mas você está se formando advogado? Que coisa interessante, que vitória. Sabe o que eu digo? Que derrota. Sabe por quê? À medida que uma pessoa vai estudando, vai se preparando para a carreira de advogado, ele não fica limpando o chão. Ele vai trabalhar num escritório, vai ser auxiliar de escritório, vai ser auxiliar de um advogado. Você entende? Se ele se forma lá limpando o chão, é porque ele não tinha inclinação para a área de advocacia. Esse é o meu pensamento. Então, agora Trump disse, vocês querem que o bloqueio seja desfeito? Então nós queremos eleição direta em Cuba. Porque foi inspirado talvez no Brasil, estão falando diretas já. Então, como em Cuba não tem dois partidos, diretas já em Cuba. Fidel Castro morreu, passou para o irmão dele. Por certo, o irmão dele vai passar para o filho dele. E Cuba sempre naquele sofrimento. Então, vejam só como funcionam as coisas. Agora, Cuba terá que fazer uma decisão. Ou dar eleições diretas com mais partidos disputando a presidência de Cuba, ou o bloqueio naval continua. E é interessante notar que eu tenho visto muitos cubanos com saudade da família. Pega o telefone assim e fica olhando assim o filho dele, que ele saiu de lá quando tinha 1 ano, agora tem 11 anos. É um homenzinho já, e ele não vê o filho há 10 anos. Viu o filho quando eu tinha 1 ano, a última vez, e depois com 10 anos. Há 10 anos não vê. Isso devia acabar. Um homem não tem o direito de impedir, de ir e vir. E ele não pode voltar para Cuba, para sua família, para suas 2 filhas, para o seu filho. Vocês entendem? Eu não tenho nada a ver com política. De verdade, não tenho nada a ver com política. Não sei como tem alguém que gosta de política. Mas eu quero que as pessoas que veem meus vídeos saibam que o que se fala de Trump na imprensa mundial
Não é verdade. Eu tenho encontrado pessoas da Noruega, da Alemanha, de muitas partes do mundo, porque aqui a gente encontra todo dia, toda hora, gente de muitos países. E todos são contra Trump. Não sei como ele conseguiu vencer, né? Vou lhes até dizer uma coisa. Eu já trabalhei na cidade onde Trump tem os negócios dele. E uma cidade muito bonita. E ouvi dizer, alguém afirmou categoricamente que no dia que Trump assumiu tinha 70 anos, 7 meses e 7 dias. Claro que não fui eu que fui investigar isso. O meu tempo é ocupado para outras coisas. Isso até pode ser verdade. Se tem 3 vezes o número 7 no dia da posse dele, e no dia da posse dele se orou 3 vezes. 3 vezes. Nós temos foto de Trump orando lá no Muro de Jerusalém. Ele está protegendo Israel. Ouçam bem vocês, especialmente os crentes. Todo servo de Deus tem respeito a Israel, devido a Jesus Cristo ser judeu também. E ama Israel e protege Israel. Todos. Nunca vi um crente que é contra Israel. Agora, esses governantes brasileiros sempre votando contra Israel, sempre lutando contra Israel. É por isso que o Brasil vai mal. Aqui a economia começou a gerar mais trabalhos. Eu olho, eu procuro ver, e eu tenho notado que as cargas para caminhões aumentou muitíssimo. E até o lixo melhorou, porque devido àquilo que se põe no lixo, nós entendemos qual é o nível financeiro da família. Porque aquilo que não serve eles vão botando no lixo, porque tem dinheiro para repor. Então, vocês não fiquem tristes com o meu comentário. Porque quando Obama foi eleito, eu fiquei contente, de verdade. Eu fiquei contente. Porque o Obama ele tinha um slogan que dizia "Yes, we can". Sim, nós podemos, nós podemos. Mas ele não criou nada. Nada. Um rapaz da Noruega disse para mim, Obama foi o presidente que teve o melhor desempenho da América em todos os tempos. Disse, é? Ele disse, é. Então eu disse, me diga uma coisa que ele tenha feito. Uma só. Ele não conseguiu apresentar. Então, isso é uma falácia, isso não é verdade. E um dia nós chegaremos na presença do Poderoso para prestar contas das nossas palavras, dos nossos atos. Eu não quero jamais influenciar alguém contra A ou B. Mas eu quero que as pessoas que me ouvem, que eles saibam da verdade, que agora Trump está pedindo diretas já em Cuba. E estas pessoas que estão pedindo diretas já no Brasil, que eu não sou nem contra nem a favor. Não, eles podem pedir. Mas vamos deixar ter diretas já também em Cuba? Não seria bonito isso? Brasil tendo diretas já e Cuba diretas já? Depois de mais de 50 anos que não existem eleições? Em Cuba não tem greve. Não tem greve. Mas nunca produziram óculos. Uma bicicleta, um pneu de bicicleta, um pneu de automóvel. Isso é duro, hein? Meio século uma nação parada no tempo.
Que Deus abençoe os cubanos. Que Deus abençoe o homem que dirige Cuba hoje, que possa agir de uma forma que todos saiam ganhando. Se alguém me disser o que é que deve se fazer, eu não sou político, mas eu diria que o povo deve escolher pelo voto. O povo no Brasil tem escolhido pelo voto. Deixe também o pessoal de Cuba escolher pelo voto. Isso é muito bom. Então que Deus abençoe o povo cubano, o povo brasileiro que pede diretas já no Brasil, o povo brasileiro que não quer diretas já, o povo que quer diretas já em Cuba e assim por diante. Ou alguém tem medo de diretas já em Cuba? Eu não creio. Porque em 50 anos de poder de Castro, quem tem 50 anos nasceu dentro do regime castrista e tem a ideologia castrista. Eles não precisavam ter medo. 50 anos. Agora imagine, todo mundo não tem 50 anos, outros têm 49, tem 40, 35, 20 e por aí vai. Não há o que temer. Muito obrigado a todos vocês. O mundo está passando por dificuldades políticas em todas as áreas. E por alguma razão, que eu não posso explicar como, Trump chegou ao poder contrariando a mídia mundial. Muito obrigado a todos vocês. Não tenho nenhum rancor em meu coração contra quem quer que seja. Louvado seja o nome do Senhor. Amém e amém.